No capítulo 1, chamado Melancolia, que dá nome ao capítulo do livro, e também dá nome ao filme de Lars von Trier, Byung-Chul Han, filósofo coreano, vai fazer uma análise de como esse filme representa, de certa forma, essa questão na verdade, uma oposição ao que ele entende como uma exacerbação do narcisismo em detrimento disso que ele chama de Eros, em um sentido psicanalítico, né? Eros também pode ser entendido no sentido mais geral como o amor Eros, o amor dos impulsos que são direcionados às paixões, né? As paixões do corpo, mas em psicanálise é entendido também como um tipo de energia vital que direciona os indivíduos para um tipo impulsivo em um determinado sentido mais específico, algo que ele vai detalhar aqui no livro de acordo com a sua própria interpretação, que é a interpretação do Byung-Chul Han. Então, eu vou ler alguns trechos só para contextualizar e vou comentando, né? Nos últimos tempos tem se propalado o fim do amor. Hoje, o amor estaria desaparecendo por causa da infinita liberdade de escolha, da multiplicidade de opções e da coerção de otimização. No mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não tem vez, acusa-se também o arrefecimento da paixão, cuja causa, segundo Eva Iluar, em seu livro Warum Liebe tut, porque o amor machuca, reside na racionalização do amor e na ampliação da tecnologia da escolha. Mas essas teorias sociológicas do amor não percebem que hoje está em curso algo que sufoca essencialmente o amor, bem mais do que a liberdade infinda ou as possibilidades ilimitadas. Não é apenas a oferta de outros que contribui para a crise do amor, mas a erosão do outro, que por ora ocorre em todos os âmbitos da vida e caminha cada vez mais de mãos dadas com a narcisificação do si mesmo. O fato de o outro desaparecer é um processo dramático, mas fatalmente avança de modo sorrateiro e pouco perceptível. O Eros aplica-se em sentido enfático ao outro, não porque pode ser abarcado pelo regime do eu, no inferno do igual, que vai igualando cada vez mais a sociedade atual. Já não mais nos encontramos, portanto, com a experiência erótica. Então, em primeiro sentido aqui, o que o Byung-Chul Han ele está afirmando aqui, devido a essas grandes possibilidades, né? Dessa possibilidade do relacionamento que se espelha em um suposto igualamento do outro, né? Essa suposta, como é que poderíamos dizer, essa suposta multiplicidade de escolhas, essa suposta multiplicidade de uma determinada racionalização do amor, né? Esse amor narcísico, essa concepção narcísica do amor, essa projeção narcísica faz com que tenhamos exigências que muitas vezes se tornam irreais, no sentido de querer projetar no outro algo que necessariamente deveria ser compatível com a própria noção de uma autoimagem que eu tenho de mim mesmo, que por muitas vezes sequer é compatível comigo mesmo, né? Ou seja, ser narcisista aqui nesse sentido é fazer um paralelo com uma projeção de si mesmo que por muitas vezes não corresponde nem conosco mesmos, porém eu quero imputar isso ao outro, eu quero enquadrar isso ao outro, eu quero igualar o outro no sentido pelo qual vai ser direcionado através do meu ideal, né? Que por muitas vezes é irrealizável, na verdade, por característica, por definição, ele é irrealizável, né? E aí surge essa ideia do inferno do igual, né? Que o Byung-Chul Han vai trazer em perspectiva aqui, né? O inferno do igual, ele vai desembocar uma crise a partir dessa projeção narcísica, certo? Em detrimento do outro, que entende através dessa suposta racionalização das relações, né, diante dessa concepção de escolha, né, de uma multiplicidade de escolhas, de uma suposta facilidade de escolher relacionamentos, fazer essa nivelação em detrimento daquilo que eu pressuponho que vai se alinhar muito mais com essa imagem narcísica que eu tenho de mim mesmo, né, que sequer corresponde a mim. Então, continuando aqui o trecho, o Eros aplica-se em sentido enfático ao outro que não pode ser abarcado pelo regime do eu. O Eros, em sentido contrário, né, a essa noção, esse Eros no sentido desse determinado impulso mais verossímil, como o Byung-Chul Han entende, que se opõe a esse narcisismo, né, que seria esse impulso muito mais coerente
que se daria pela possibilidade mais próxima disso que entenderíamos como um amor real, né? O amor Eros, esse impulso, né? Esse impulso vital, né? Iria de encontro a esse impulso narcísico, né? Então no inferno do igual ele prossegue, que vai igualando cada vez mais a sociedade atual. Já não mais nos encontramos, portanto, com a experiência erótica. Essa experiência pressupõe a simetria e exterioridade do outro, ou seja, a experiência erótica para Bicho-Han vai se dar possivelmente, fazendo um paralelo aqui, muito mais com a dinâmica dos afetos dos encontros, né, que se dá justamente por conta de valorizar os encontros por eles mesmos, em detrimento justamente das suas assimetrias, ou seja, das suas impossibilidades de nivelação, de igualação, né? Ou seja, seria muito mais próximo àquilo que Nietzsche chama como amor fati, né? Amar o diferente, amar as contradições, amar a vida como ela é, como ela se dá, e não como eu queria que fosse, né? O ideal existe porque tem um ódio ao real, mais ou menos por aí, né? Não por acaso, Sócrates, enquanto amante, ele prossegue, chama de atopos. Atopos, aqui poderia ser entendido algo como absurdo. O outro que eu desejo e me fascina é sem lugar. Ele se retrai à linguagem do igual, enquanto atopos, ou seja, mais próximo àquilo que Nietzsche chama como amor fati, né? Amar o diferente, amar as contradições, amar a vida como ela é, como ela se dá, e não como eu queria que fosse, né? O ideal existe porque tem um ódio ao real, mais ou menos por aí, né? Não por acaso, Sócrates, enquanto amante, ele prossegue, chama de atopos. Atopos, aqui poderia ser entendido algo como absurdo. O outro que eu desejo e me fascina é sem lugar. Ele se retrai à linguagem do igual, enquanto atopos, ou seja, há essa determinada necessidade de uma retração do atopos, ou seja, do absurdo, daquilo que eu não compreendo, daquilo que eu não abarco, ao inferno do igual, para poder se relacionar, para poder entrar em um determinado relacionamento. O atopos, ou seja, o absurdo, ele tem que se enquadrar nesse ideal, ou seja, o outro indivíduo que não se enquadra no parâmetro ideal, que o outro pressupõe de mim, por ser abarcado por esse impulso narcisista, né? Ele tem que se enquadrar, porque se ele não se enquadra, isso se torna um motivo de divergência, um motivo de apontamento, um motivo de, inclusive, conflitos, necessariamente constantemente causados, justamente por conta desse não enquadramento ao ideal que eu pressuponho diante da minha manifestação narcísica, né, que seria mais um absurdo. Então, enquanto o atopos, ou seja, o absurdo, aquele que se coloca como um absurdo, o outro abala a linguagem, não se pode falar dele, sobre ele. Todo e qualquer atributo é falso, doloroso, insensível e constrangedor. A cultura atual da comparação constante não admite a negatividade do atopos, ou seja, tudo aquilo que se manifesta diante daquilo que eu considero absurdo, ou do absurdo perante as minhas idealizações, ele se manifesta diante dessas determinadas características, né? Sempre tudo que se manifesta a partir do indivíduo que se manifesta enquanto diferente, ele é falso, é doloroso, é insensível, é constrangedor, ele é mau, né? Então a cultura atual da comparação constante não admite a negatividade do atopos, ou seja, a negatividade diante desses parâmetros. Enquanto constantemente comparando tudo com tudo, e com isso nivelamos tudo ao igual, porque perdemos de vista justamente a experiência da atopia do outro, ou seja, do absurdo do outro, né? A negatividade do outro atópico se retrai frente ao consumismo. O consumismo, que nesse sentido aqui, ele é equiparado a essa noção do ideal, enquanto detrimento de uma sociedade racionalizada justamente por conta dessa questão da facilidade de escolha, da facilidade de acesso, de encontrar um outro que se suponha mais adequado aos meus ideais, né? Assim, a tendência da sociedade de consumo é eliminar a alteridade atópica, ou seja, a alteridade, o visto do outro, a manifestação, a liberdade do outro de ser diferente daquilo que eu pressuponho enquanto meu enquadramento narcísico, né? Meu enquadramento narcísico tende a querer sufocar isso, em prol de diferenças consumíveis, ou seja, utilitárias, né? Sim, heterotópicas. A diferença é uma positividade em contraposição à alteridade. Hoje, a negatividade está desaparecendo por todo lado. Tudo é nivelado, ou seja, tudo se pressupõe que tem que ser nivelado e se transforma em objeto de consumo. Então ele prossegue, né? Aí, nesse sentido aqui, o Byung-Chul Han, ele vai demonstrar como, supostamente, uma dessas características desse narcisismo, ele pode levar o indivíduo a recair
em uma depressão como uma característica e enfermidade narcísica, né? Então é dito aqui que a depressão é justamente uma relação para consigo mesmo exageradamente sobrecarregada e pautada em um controle ou uma necessidade de controle exagerado e doentio, e isso se enquadra aqui justamente na projeção narcísica do outro, dessa supressão do atópos, ou seja, do absurdo, a supressão da diferença, a supressão da individualidade do outro, né? Quando ele não consegue abarcar isso, ou seja, o indivíduo que é extremamente narcisista, pois em alguma medida todos somos narcisistas em algum sentido, mas o indivíduo que se dedica a isso necessariamente a sua vida como algo, como uma necessidade de domínio, né, como uma necessidade de algo que o próprio Nietzsche entenderia como parar o devir, né, porque o ideal ele é justamente essa necessidade de querer nomear o real, de querer enquadrar o real, e aqui se enquadraria necessariamente no paralelo de querer enquadrar o outro, de querer abarcar o outro, de querer parar o outro em um sentido de uma projeção que é minha, que sequer se aplicaria a mim. Mas o sentido aqui que se coloca é justamente o sentido desse controle, né? Então o indivíduo, quando ele se dá conta, num primeiro estágio, que ele não consegue enquadrar o outro nos parâmetros que ele pressupõe, isso causa uma relação de frustração para consigo mesmo, que pode desencadear esse quadro depressivo, né? Ou seja, o sujeito depressivo narcisista estaria esgotado de si mesmo, não tem mundo, e é abandonado pelo outro, já que ele não consegue abarcar o outro, já que ele não consegue enquadrar o outro nessa paranoia narcísica. Eros e depressão se contrapõem mutuamente, é justamente aquele paralelo que eu falei anteriormente. O Eros é o amor autêntico no sentido daquele do amor dos encontros, né? O impulso dos encontros, enquanto o narcisismo é justamente o contrário, né? É a internalização da sua projeção, né? A paranoia de si mesmo que quer ser imputada ao outro, né? Então o Eros seria nesse sentido algo que arrancaria o sujeito de si mesmo e direcionaria-o para o outro, para o diferente, né? Para afirmar as divergências. E a depressão, como projeção narcísica nesse sentido, mergulharia em si mesma. O sujeito, nesse sentido, seria voltado narcisicamente ao desempenho, à busca de um determinado sucesso por uma nivelação por conta de determinadas qualidades e características que sequer ele possui e quer imputar ao outro. Então, nesse sentido, o outro seria privado de sua alteridade, degradaria-se em espelho desse suposto dessa suposta unidade, que confirmaria a esse em seu ego. Então, essa lógica de reconhecimento enredaria o sujeito narcisista do desempenho de uma forma ainda mais profunda, em detrimento da sua projeção ególatra. Então, com isso, iria se criando uma depressão do sucesso, ou seja, o indivíduo ele não consegue ter um relacionamento, seus relacionamentos são frustrados, em certo sentido, né, pegando uma exemplificação aqui, e ele responsabiliza sempre o outro por o outro não se enquadrar necessariamente nas suas projeções narcísicas. E aqui eu queria deixar claro que não é necessariamente uma questão de causas pontuais que você necessariamente concordaria ou que não são saudáveis num relacionamento, mas eu estou falando de projeções irreais, né, que vários indivíduos têm dentro do relacionamento que coadunam com essa suposta pontuação do relacionamento, que o indivíduo deve se nivelar em um certo sentido ao outro, deve se igualar ao outro, deve agir como o outro acha que ele deve agir, certo? Só para deixar isso bem claro aqui. Então, seguindo aqui, esse sujeito do desempenho, né, que sempre exige um determinado desempenho do outro, né, sempre exige uma determinada utilidade, né, a nível de exemplo aqui, você deve contribuir comigo de uma determinada forma para poder você estar dentro de um relacionamento, né, essa suposta reciprocidade velada de um aprisionamento que na verdade não é reciprocidade, né, ela exige determinadas metas que você me entregue para poder você estar bem dentro do relacionamento comigo, né. Então, o Eros, ao contrário, ele possibilitaria essa experiência, né, de quebrar esse ciclo vicioso. Então, esse sujeito de desempenho, ele, que é o sujeito narcisista, ele mergulha e se afoga em si mesmo.
né? Ele daria curso a uma denegação espontânea do si mesmo e um esvaziamento voluntário do si mesmo a partir dessa possibilidade de ele excluir essa possibilidade de alteridade, de reconhecimento no outro enquanto divergência, né? Então o sujeito do amor é tornado por um tornar-se fraco, todo próprio, que vem acompanhado ao mesmo tempo por um sentimento de fortaleza. Isso aqui no caso seria o contrário, seria o eros, né? O amor eros, o impulso eros, seria justamente um esvaziamento voluntário de si mesmo, né? Não seria aqui a questão do narcisista. O narcisista seria o contrário, é um esvaziamento voluntário, é uma afirmação do outro, certo? Voluntária por conta desses encontros, da afirmação do encontro, da afirmação do divergente, né? Então esse esvaziamento não seria um esvaziamento impulsionado pelo sujeito narcísico, mas um esvaziamento impulsionado por conta desse impulso, desse encontro, né? Desse encontro que se dá de forma necessária a partir do momento que o encontro existe, né? Não há programações, mas há encontros, há possibilidades, há impulsos, né? E há afirmações desses impulsos. Mas esse sentimento, o sujeito do amor é tomado por um tornar-se fraco, eu já falei isso. Então, mas esse sentimento não é o desempenho próprio de si mesmo, mas o dom de olhar para o outro, de afirmar a diferença do outro, de afirmar as possibilidades do outro. Então, diante disso, retomando a palavra aqui, diante do inferno do igual, a chegada do outro atópico pode tomar uma forma apocalíptica, né? Pode ser algo totalmente desastroso quando o outro indivíduo ele não está predisposto a poder entender essa questão de que ele não pode abarcar o outro, de que ele não pode dominar o outro, de que ele não pode projetar no outro, até pode, né? Projetar no outro seus entendimentos narcísicos, mas isso vai se dar de uma maneira extremamente frustrante. E a partir do momento que ele não consegue isso e que desemboca um quadro depressivo, ele não entende por que ele se encontra nesse quadro depressivo, né? E aí tende ainda mais a responsabilizar o outro por conta disso. Aliás, hoje só um apocalipse poderia nos libertar, sim, redimir de um inferno do igual em direção ao outro. E aí que ele vai falar do filme Melancolia, né? O que é que o filme Melancolia traz? O filme Melancolia traz uma personagem chamada Justine, creio eu, se eu não estiver equivocado, que ela é uma pessoa que tem tudo aquilo que todas as pessoas numa sociedade do consumo poderiam querer: um casamento com um indivíduo com determinadas características, com um aporte material X que todas as pessoas deveriam querer, um casamento que ocorre em determinados padrões que todas as pessoas consideradas normais deveriam querer, e etc. Só que essa pessoa ela está encerrada em si mesma nesse sentido do que eu acabei de falar, né? Há uma determinada projeção, né, daquele contexto social, daquela sociedade do consumo que a direcionou, né, a partir de uma histeria coletiva narcísica, a partir daquela concepção de que o outro tem sempre que se encaixar naquilo que eu projeto para ele, né, e isso a sociedade está de parabéns, porque ela faz isso de uma maneira extremamente... ela tem um extremo sucesso de fazer isso, né? E termina enquadrando pessoas em locais ou ambientes ou em situações que elas não necessariamente deveriam estar, né? Então ele vai citar aqui: nessa perspectiva, o filme de La Von Trier começa com um anúncio de um acontecimento apocalíptico desastroso, que é justamente a chegada de um planeta chamado Melancolia, que vai destruir a Terra, e há uma determinada descredibilidade diante disso. Só que esse planeta chamado Melancolia é justamente a chegada desse eu atópico, de um terceiro indivíduo, né, que é diante daquele casamento, que é um casamento frustrado, justamente por conta dessas características que eu já elenquei anteriormente, por conta dessa histeria coletiva que se dá a partir de um abarcamento narcísico coletivo, que pessoas se enquadram em locais onde não necessariamente queriam estar, na verdade. Esse eu atópico representa um terceiro, né? Representa um terceiro apocalíptico que vem para destruir todas as perspectivas daquilo que estaria enquadrado a partir daquele determinado momento, né? Então, nesse sentido, Melancolia seria um desastre com o qual se iniciaria a desgraça completa, mas também seria um negativo de toda essa nivelação do igual, de um nome paradoxal, quando este determinado planeta se aproxima justamente de uma salvação ou cura dessa depressão causada por conta dessa projeção narcísica da personagem, mas de um modo geral, desse aspecto narcísico que abarca aquele determinado contexto social dentro daquele suposto quadro, né? De uma forma específica de melantro atópico, ou seja, o outro no sentido apocalíptico mesmo, no outro sentido absurdo, que arranca a Justine do charco narcisista, né? Assim ela floresce em sua forma frente ao planeta mortal. Nesse sentido, Byung-Chul Han entende que o Eros vence a depressão. A relação de tensão entre amor e depressão domina o discurso do filme desde o começo, assim como a trilha sonora de Tristão e Isolda, que é a trilha do filme.
que conjura a força do amor, desse amor que é entendido como impulso, como eros, né? Amor eros, em detrimento desse suposto amor narcísico, se é que podemos falar de amor narcísico, né? Porque o amor narcísico, como podemos ver, sequer é um amor por si mesmo, na verdade é um afundamento em si mesmo, que tende a nos fazer querer, de certa maneira, dissipar as diferenças, dissipar as divergências, dissipar o devido, dissipar essa questão aí da manifestação do outro enquanto diferente, enquanto impossibilidade de se enquadrar nos meus ideais, né? Então tem uma cena no filme que representa justamente essa questão, que é uma cena de nudez no lajeiro do rio, onde se vê o corpo de um amante tomado pelo cupido da voluptuosidade, né? Tomada de expectativas Justine se refestela na luz do planeta mortífero, que seria esse eu atópico, esse terceiro que vem para destruir essas projeções narcísicas em detrimento de uma afirmação do devido à vida ela mesma, como acontece de modo absurdo, apocalíptico, né? Ou seja, por muitas vezes dentro de um relacionamento, seja ele qual for, mas principalmente dentro de um relacionamento amoroso, existe essa projeção de termos, de querermos essa possibilidade de enquadrar os outros nas nossas projeções, que muitas vezes nós não sabemos nem de onde tiramos essas percepções de projeções perante o outro. Muitas vezes isso causa um dano a nós mesmos, isso causa um desencadeamento depressivo que nós mesmos não entendemos, né? Por conta dessa possibilidade de querer enquadrar o outro, de querer enquadrar o mundo no ideal. E isso é um impulso narcísico que, quando não atingido, que quando frustrado, que quando eu não recebo aquilo que eu espero diante do meu impulso narcísico, de querer transformar o mundo no meu eu, de querer transformar o outro em mim mesmo, de querer transformar as possibilidades do mundo naquilo que eu deveria querer, ou que o mundo me diz querer, né? Através desse mesmo impulso, só que de uma maneira coletiva, né? Porque existe uma coletivização desse comportamento narcísico que deve ser abarcado, que eu devo seguir também, né? Porque existe uma projeção de um suposto grande outro narcísico que eu devo seguir e abarcar, né? E dar conta disso, só que eu não consigo porque isso é improvável, certo? E a partir disso, dessa frustração, eu entendo que o fracasso sou eu, né? Ou que o outro me causa mal, ou que o outro é ruim, ou que o outro é ruim no sentido mais comum aqui, porque eu não vou nem analisar o sentido de ruim pela perspectiva moral aqui nessa sociedade, mas enfim, no sentido comum mais simples, o outro me faz mal, enquanto eu sou causador desse determinado impulso narcísico que faz mal a mim mesmo e faz mal ao outro, né? Enquanto em detrimento do amor eros, que seria justamente esse esvaziamento do eu, que se direcionaria para o encontro enquanto afirmação da diferença e da divergência, né? Então, o que torna mais surreal é a possibilidade desse filme de Melancolia de trazer essa questão, né? Diante de uma personagem que se coloca como alguém dotado de uma determinada depressão, de um sintoma melancólico, né? Se encerrar em si mesma, né? Em um sentido de uma determinada projeção narcísica no qual ela foi impulsionada a aderir e que provavelmente ela direcionou a outros personagens, inclusive ao seu noivo naquele determinado contexto, ou às outras pessoas, a sua indiferença perante aquele determinado mundo, e precisar desse eu apocalíptico, dessa diferença, dessa divergência, desse absurdo para quebrantar esses sintomas, né? E poder se despir desse eu narcísico e poder compreender e afirmar esse devido, e afirmar a diferença, e a partir daí criar uma possibilidade de cura, né? Tanto é que no final do filme, não quero dar spoilers aqui, mas no desenrolar do filme, há uma transição do estado dessa personagem para um estado extremamente melancólico, mas quando ela se depara com esse absurdo, com esse caos, ela necessariamente começa a iniciar um processo de mudança no seu comportamento, inclusive um processo de cura, né? Então, ao final do filme, essa personagem está extremamente pacífica e não melancólica, porque ela entendeu a necessidade desse caos, de se quebrar essa normalização, esse inferno da nivelação do outro, né? Esse inferno do igual, esse inferno da linearidade